Tá, então vamos gravar aqui a atividade 5 da nossa quarta entrega, tá? Tem o item A e o item B. A ADA 5. Em Santa Maria, às 13 horas, a temperatura era de 5 graus Celsius. E às 20 horas era de menos 3 graus Celsius. De quantos graus foi essa diferença? Da tarde para a noite, a temperatura esquentou ou esfriou? Tá? Novamente, a gente vai recorrer à ideia da reta numérica, tá? Só que aqui, a gente vai utilizar ela, eu vou colocar ela na vertical, tá? Para não precisar ficar fazendo outro exemplo, outro desenho. Tá? Então, ele fala o seguinte, às 13 horas, a temperatura era de, 5 graus Celsius, aqui, ó, 5 graus. Isso às 13 horas, tá? Às 20 horas, foi para menos 3 graus Celsius, tá? Uma temperatura negativa, às 20 horas, tá? Então, eu estava aqui em cima, tá? O termômetro, a temperatura estava registrando aqui e ele desceu. Então, a primeira conclusão que a gente tira é que esfriou. Ele não esquentou, ele esfriou, tá? E aí, ele pergunta qual foi a diferença de variação. Pessoal, toma cuidado. Aqui, a gente não está mexendo com dinheiro, tá? A gente está mexendo com temperatura. Então, a gente não vai pegar o menos 5 e subtrair menos 3. Aliás, pegar o 5 e subtrair menos 3. Não é essa a diferença que a gente vai fazer. A gente vai trabalhar com variação, tá? É mesmo aquela mesma ideia de distância. Não existe distância negativa, tá? Então, aqui a gente vai criar uma ideia mais ou menos isso. Mais ou menos assim. Embora tenha a temperatura negativa, mas quando eu falar dessa variação, eu vou estar falando, eu não vou ter resultado negativo, tá? Então, vamos lá, olha, tava aqui, ó, 5 graus, 4, 3, 2, 1. Perdão, gente. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, olha só, a variação foi de 8 graus, tá? Ele diminuiu 8 graus Celsius. Porque aqui, ó, do 5 até o 0, a gente tem uma distância de 5 módulos. E do 0 até o menos 3, a gente também tem uma distância de 3 módulos em relação ao 0. Então, essa variação a gente constrói em cima desse raciocínio de distância do 0, tá? Então, a pergunta dele, ó, da tarde para a noite, a temperatura esquentou ou esfriou? Esfriou, tá? E de quantos graus foi essa diferença? Essa diferença foi de 8 graus Celsius, tá? Ele diminuiu. Ok?